Seja a graça do Senhor Jesus Cristo com meus amados irmãos. Nossa meditação neste dia se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao versículo 49. Vamos fazer essa leitura. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais se perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Comumente, quando nós recebemos alguma benfeitoria, algum favor de alguém, nós costumeiramente dizemos muito obrigado. É um modo de expressar reconhecimento pelo que nós recebemos. Muito obrigado. E é algo que nós aprendemos muito cedo com nossos pais. Quando recebemos alguma coisa de alguém, víamos nosso papai ou nossa mamãe dizer: Como é que diz, filho? A gente diria: Muito obrigado. Uma forma educada de sermos gratos por um bem recebido. Há muitas formas de ser grato, além de dizer muito obrigado. Esse texto nós temos uma mulher cheia de gratidão aos pés de Jesus. Diante desse texto de Lucas testemunha sobre a misericórdia de Jesus e a acessibilidade de Jesus Cristo ao ser humano, especialmente aquele que tem um coração quebrantado. Porque esse é o propósito de Lucas, de mostrar que Jesus, o Filho do Homem, ele veio para todos os homens, não só para Israel. Uma mulher pecadora, cheia de gratidão, na casa de um fariseu, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Dentro daquela casa, há um homem que se julga justo e se julga santo, religioso, mas cheio de autojustiça e uma mente cheia de preconceito e de severos juízos contra alguém. A fama do Senhor Jesus Cristo, segundo o texto de Lucas,
capítulo 7, versículo 17, você pode ver que a fama de Jesus já percorria as geografias da Judéia. Ele acabara de ressuscitar o único filho de uma viúva na cidade chamada Naim. Isso trouxe grande repercussão. Assim como era o significado da cidade Naim, que significa conforto, tranquilidade, o ato de Jesus Cristo, da misericórdia de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo manifesto diante daquela viúva e aquele filho sendo levantado, trouxe grande consolo e refrigério e tranquilidade àquela mãe e viúva. À vista disto, de tanto falar desse Jesus e dos fatos sobre as realizações de Jesus, um homem chamado Simão, que era um fariseu, a nata religiosa de Israel, achou oportuno convidá-lo para um jantar em sua casa. Afinal, um homem tão ilustre, já reconhecido pelo povo como um profeta e um mestre pelos seus grandes ensinos e poderoso pelos seus feitos, hospedar tão ilustre pessoa era uma oportunidade, quem sabe única, para exibir o próprio status social. Durante o jantar está o desenrolar da nossa mensagem e da mensagem de Lucas. Aquela casa foi surpreendida com a presença de uma mulher que adentra a casa sem ser convidada. E dirigiu-se rapidamente onde estava Jesus Cristo sentado à mesa. E por detrás começou a lavar os pés do Senhor Jesus Cristo, chorar sobre os pés do Senhor Jesus Cristo. Dirigindo-se ao Senhor Jesus Cristo, ela causou espanto naquelas pessoas, quedada aos pés de Jesus, em prantos, regava-lhe com lágrimas, enxugava os seus pés com os seus cabelos e beijava-lhe os pés. Também ungia os pés de Jesus Cristo com um caro perfume de bálsamo e unguento num vaso de alabastro. Vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra ornamental, pouco transparente, macia o suficiente para ser manuseada, para ser moldada em vasos e outros utensílios e peças artesanais. Porém, esta cena desencadeou pensamentos críticos de Simão sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No versículo 39, ao ver isto, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, a mente deste homem, ao contemplar esta cena, já teceu críticas severas sobre a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, desprezando a ambos. Desprezando o Senhor Jesus Cristo, também desprezando aquela mulher. Mas diante de tal fato, e Jesus conhecendo os pensamentos de tal homem, Jesus interpretando toda aquela cena, chamou Simão e disse que iria fazer-lhe uma pergunta. E ele então conta uma parábola para descrever aquela situação e trazer a Simão a realidade do reino de Deus e da misericórdia do Filho do Homem. A pergunta de Jesus a Simão, no final dessa história que nós lemos, foi sobre quem amaria mais o seu Senhor. A história nos conta que dois homens deviam a uma certa pessoa. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E ambos estavam falidos, não tinham condições de acertar sua dívida com aquele senhor. Contudo, para surpresa daqueles homens endividados, falidos, inadimplentes, eles foram perdoados graciosamente pelo seu credor. Esta parábola Jesus finaliza perguntando para Simão: quem dos dois teria mais razões para amar o seu Senhor? Deste ponto, Jesus então tece comentários apontando as falhas da atitude do seu hospedeiro Simão. Em face de toda a cena daquele dia
na sua casa, versículos 44 a 46, rotulando Simão, aquela mulher, como pecadora, indigna de ter alguma consideração por um homem santo de Deus, indigna de ter qualquer graça e favor dos céus, tecendo crítica, chegando à conclusão de que Jesus não seria de fato um profeta, porque se ele fosse um profeta, um homem de Deus, um santo de Deus, saberia que aquela mulher era uma pecadora e ele rejeitaria o toque de um pecador, no caso de uma pecadora. Mas para encerrar aquele ato de surpresas do Senhor Jesus Cristo, Jesus faz ao final uma declaração que aguça todos os fundamentos teológicos daqueles homens que estavam na sala. No versículo 48, Jesus Cristo diz àquela mulher: então disse Jesus à mulher: perdoados são os teus pecados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Quais seriam as aplicações desse texto para nós? Primeiro, nós podemos encontrar esse texto que Lucas mostra para Teófilo, para a igreja do seu tempo e para a igreja do nosso tempo, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, é misericordioso, terno, seu coração é cheio de graça e misericórdia, e que este santo que veio dos céus não faz acepção de pessoas, e ele recebe o mais vil pecador, o mais indigno dos homens, ele recebe sem nenhuma restrição. A misericórdia do Senhor Jesus Cristo o faz ser acessível a todo pecador quebrantado que se lhe achega. Tanto entra na casa de um fariseu, como entrou na casa de Simão, um homem da nata religiosa de Israel, como ele recebe o mais vil pecador proscrito daquela cidade. No caso, uma mulher proscrita daquela cidade. A compaixão de Jesus o faz acessível a todos os homens. Este é o ensino de Lucas para nós. Ele é aquele que disse que continua a dizer, que disse no passado e continua a dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele continua sendo o mesmo, não faz acepção de pessoas. Continua sendo terno, cheio de misericórdia e de graça. Ele não nega a missão que lhe foi dada, pois veio salvar o pecador, ele veio curar os feridos, ele veio sarar os doentes. Ele não nega a sua missão, pois veio salvar todo pecador, como diziam as Escrituras Sagradas no passado, todo aquele que é arrependido dos seus pecados. Jesus não nega o que foi dito sobre ele, porém Isaías, como nos diz Isaías 42, versículo 3, que o servo do Senhor, o Messias, quando ele viesse, diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Ele recebe o fraco, o abatido, o oprimido, o humilhado. Ele recebe com toda graça dos céus. Jesus é aquele que deixa ser tocado pelo mais vil pecador. E uma vez que tocado por fé, coisas grandiosas acontecem na vida daquele que o toca. Jesus conhece o coração humano. Ele conhece as intenções dos homens e não se deixa enganar pelas intenções humanas, pelo coração humano. As intenções dos homens, ele as conhece e ele as analisa toda. E ele conhece as intenções de Simão e ele conhece as intenções daquela vil pecadora que está aos seus pés. A questão é: qual tem sido o comportamento da humanidade e o nosso comportamento diante das oportunidades,
de termos livre acesso ao Senhor Jesus Cristo. Em nosso tempo, nós que temos acesso ao Senhor Jesus Cristo, nós que temos acesso às Escrituras, nós que temos acesso ao culto, ao louvor, à adoração, à congregação, à assembleia, a pergunta que prevalece entre nós ainda é: quem amará mais a Jesus? E a pergunta que nós fazemos para você e para mim ainda prevalece: você o ama? Quanto você ama o Senhor Jesus Cristo? Segunda coisa que nós podemos aplicar nesse texto sagrado a nós é que, de fato, Jesus conhece e se compadece do coração dos homens. Quando Jesus Cristo faz essa análise de Simão e faz essa proposta para Simão, ele, por compaixão, por misericórdia, leva Simão, dá oportunidade a Simão de se autoavaliar. Jesus Cristo cria uma oportunidade que ele pudesse fazer uma autoanálise, sondar o seu próprio coração e também expressar os verdadeiros e reais sentimentos, que ele pudesse purificar esses sentimentos. Ali havia uma mulher cheia de lágrimas. Não sabemos se ela teve algum encontro anterior com o Senhor Jesus Cristo, se ele fizer alguma coisa a ela, por ela ou pela família dela, nós não sabemos. Mas ela está ali aos pés do Senhor Jesus, cheia de gratidão. Para Simão, era uma mulher pecadora indigna das coisas de Deus. Mas para Jesus, um coração quebrantado e compungido, ele nunca desprezará. Jesus viu ali uma pecadora de fato, mas de coração quebrantado e desejosa da graça de Deus e desejosa de honrar o Senhor Jesus Cristo. Simão estava indignado com uma mulher pecadora em sua casa, indignado por Jesus deixar uma pecadora tocá-lo. Jesus estava, contudo, feliz porque uma filha perdida de Israel se achava aos seus pés, em um estado de humilhação, mas em um estado de honra ao Filho de Deus. É a filha de Abraão que volta para casa, é a filha de Abraão que está aos pés do seu verdadeiro Senhor. Uma filha perdida achada aos pés do Salvador. Que bom lugar para se estar. Que boa atitude se esperar de alguém com o coração quebrantado. Nessa leitura ele conhece aqueles que verdadeiramente o amam. Nessa leitura o Senhor Jesus Cristo realmente manifesta conhecer as intenções dos nossos corações. Muitos têm acesso a Jesus a respeito e têm respeito por ele. Contudo, sem ter real experiência do reconhecimento da sua verdadeira identidade, da sua missão, do seu trabalho, e ainda permanecem, ainda aqui na igreja, no culto, junto com o povo de Deus, ainda permanece endurecido pela sua religiosidade fria, ortodoxa e às vezes fria. Aí está este homem, Simão, que o convidou para um jantar, um homem ortodoxo. Contudo, sem dar as devidas honras e glórias a Deus e ao seu Filho. Jesus está em sua casa, Jesus está em sua mesa, Jesus está à sua frente, Jesus está sentado com ele. Mas a este não arde o coração como arde o coração dessa pecadora sentada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Um homem admirado e reconhecido os feitos de Jesus na cidade, assim é Simão, mas indisposto a segui-lo, indisposto a servi-lo, indisposto a nele declarar e professar sua fé, ainda incrédulo, desprovido de fé salvadora, cheio de preconceito e de juízos contra o Filho de Deus. Um homem capaz de dar honras devidas a Jesus Cristo, convidando para jantar em sua casa, sem contudo dar-lhe inteiramente o coração que está cheio de preconceitos. Há pessoas decentes em nossa sociedade,
que possuem religião decente, sem contudo conhecer e nada saber das boas novas do Evangelho de Cristo. Simpatizantes a Cristo, sem contudo conhecer de fato Jesus Cristo, sem se fazer discípulo dele. Pessoas que ouvem a voz de Jesus e se fazem surdos, cujos corações continuam duros e olhos cegos e pés desviados do Senhor. Pessoas cujo conhecimento não faz dele verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas cheios de reservas contra Cristo, contra a Igreja de Cristo, contra o povo de Deus. Incapaz de se associar, de estar junto com pecadores a quem Jesus Cristo veio salvar. Mas a pergunta ainda repercute. Meu amigo, você de fato ama ao Senhor Jesus Cristo? Quanto é que você o ama? Terceira coisa que eu quero refletir com meus amados irmãos nesse texto sagrado é que Jesus sempre será verdadeiramente amado por aquele que de fato reconhece a graça e o perdão recebido dele. Quem de fato reconhece-se a si mesmo como pecador e reconhece Jesus Cristo como Santo e Salvador. Jesus sempre será amado por aqueles que se julgam vis pecadores e reconhecem de fato Jesus Cristo como Salvador. Este é o sentido da parábola. Um homem que devia 500 denários e um homem que devia 50 denários, ambos perdoados pelo mesmo Senhor. Para termos uma ideia sobre isso, a Bíblia nos ensina que naquele tempo um denário era o salário de um trabalhador por dia. Era um dia de trabalho. Uma dívida de 500 denários significaria aproximadamente 500 dias de trabalho. Se fôssemos traduzir para o nosso dinheiro de hoje, salário mínimo brasileiro, uma diária de um trabalhador hoje é em torno de R$36. Multiplica isso por 500, você tem aí cerca de R$18.000. É o que este homem devia em nosso dinheiro. O outro devia 50 denários, que em proporção daria R$1.800. Então, um devia 18.000 e o outro devia R$1.800. A questão é que nenhum podia pagar o que devia. Não tinham recursos para isso. Então eles são graciosamente perdoados pelo credor. Jesus perguntou a Simão: qual dos dois ama ou amaria mais o seu Senhor? A resposta de Simão foi: aquele a quem mais se perdoou. E Jesus, de fato, disse que ele estava certo. E como diz o comentarista J.C. Riley, dizendo o seguinte: o senso de ter os nossos pecados perdoados é a fonte e a essência do nosso amor por Jesus Cristo. Queridos, se nós entendermos a nossa real situação diante de Deus, os nossos pecados, e entendermos que o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, nos substitui diante do juízo de Deus, e que se nele crermos, nós estamos isentos do juízo eterno de Deus, estamos salvos do pecado. A dívida que era nossa foi cancelada, e nós graciosamente recebemos perdão, sem merecê-lo. Nós devemos ficar de fato inteiramente gratos a Jesus Cristo. E essa é a razão porque aquela mulher pecadora estava em lágrimas diante do Senhor Jesus Cristo. Num ato de humilhação, em lavar os pés com as lágrimas, enxugar com seu cabelo e ungir com o alabastro, aos pés daquele que o próprio João Batista disse no passado que era indigno de estar, ou mesmo desatar a sandália daqueles pés. Um homem santo.
A razão da unção na cabeça de Jesus Cristo com um caro perfume, ungir os pés do Senhor Jesus Cristo com um caro perfume. Seus pecados foram perdoados. Perdoados por Jesus. Bem lembramos o apóstolo Paulo quando diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é superabundante. Quem o amará mais? Sempre devemos de amar devidamente ao Senhor Jesus Cristo e compreendermos os nossos pecados. E se compreendermos a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Quem o amará mais? Aquele que se reconhece miserável pecador. Por isso julga-se indigno de qualquer graça de Deus, mas busca nele misericórdia. Quem o amará mais? Aquele que reconhece que Jesus é salvador dos seus pecados, que reconhece Jesus como a graça de Deus, a esperança dos miseráveis. Quem o amará mais? Aquele que não se envergonha de se dobrar, de se humilhar aos pés do Santo de Deus, do Filho de Deus, de lhe beijar os pés sem o menor preconceito, sem o menor medo de ser criticado pelos seus e pela sociedade, mas estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quem o amará mais? Aquele que reconhece tão grande salvação de um suficiente Salvador que se condoeu de tão grande pecador. Meus amados queridos, em tão grande salvação que nós recebemos em Jesus Cristo, então, a abundante graça do Senhor Jesus Cristo deve nos fazer sempre gratos a Jesus e sempre destemidos em confessar Jesus Cristo como Senhor. Como você tem demonstrado sua gratidão a Jesus Cristo para as pessoas? E quando nós nos deparamos com pessoas miseráveis, pecaminosas, pecadoras, qual tem sido a nossa atitude com essas pessoas? Mas a pergunta repercute para a nossa reflexão. Quem somos nós? Semelhantes a Simão ou semelhantes a essa pecadora? Que o Espírito Santo lhe ajude a responder, em verdade. Mas quero encerrar essa nossa reflexão perguntando: meu amigo, minha amiga, você ama o Senhor Jesus? Quanto você ama o Senhor Jesus? O seu amor por Jesus Cristo tem lhe feito prestar que tipos de serviço? Tem lhe feito prestar honras ao seu nome de que forma? Qual é o seu relacionamento com o Senhor na sociedade em que você vive? Quem o amará mais? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, uma vez derramada em nossos corações, seja instrumento de nossa evangelização e nosso testemunho de que o Senhor Jesus Cristo fez grande redenção em nossas vidas. Graça e paz sejam com meus amados irmãos.